Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Terapeutas em Foco, hoje com o episódio 6 sobre a constelação familiar, vínculos e reconciliação. Chegou assim no tópico que eu domino muito, né? Hoje vamos explorar um tema que tem ganhado cada vez mais espaço nos consultórios terapêuticos, nos grupos de apoio e nos processos de autoconhecimento, ou seja, a constelação familiar. Aqui no espaço do IDEL, né? Vocês estão vendo que hoje, né, eu modifiquei um pouquinho, estou de uniforme, né? É que emagreci, o uniforme está bem grande assim, ó. Do IDEL tá grande aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, né? Esse é o uniforme do terapeuta mesmo. Então, o que acontece? Aqui nós ministramos cursos, fazemos atendimentos, atendemos online, tem outros colegas que se formaram através do IDEL, atende também online, e também aqui nós fazemos nas 3 modalidades, que eu vou explicar a vocês aqui, tá? Então, neste episódio, vamos compreender o que é essa abordagem, como ela atua nos vínculos familiares e principalmente de que forma ela pode promover processos de reconciliação internas e externas, com figuras importantes da nossa história, como pais, avós, irmãos e até membros da família que nos foram excluídos. Vamos à nossa frase? Antes de curar a dor, é preciso honrar a origem. A reconciliação começa quando aceitamos pertencer. Objetivos do nosso episódio de hoje: apresentar os princípios básicos da constelação familiar sistêmica, refletir sobre como os vínculos familiares influenciam nossa vida emocional e comportamental, compreender o conceito de reconciliação dentro da abordagem sistêmica, refletir sobre como os vínculos familiares influenciam nossa vida emocional e comportamental e compreender o conceito de reconciliação dentro da abordagem sistêmica. Mostrar como terapeutas podem aplicar, indicar ou dialogar com essa ferramenta em seus atendimentos. Vamos ao quadro Descomplica aí? Então, o que é constelação familiar sistêmica? A constelação familiar sistêmica é uma abordagem terapêutica desenvolvida por Bert Helling, que propõe olhar para as dinâmicas ocultas que atuam dentro dos sistemas familiares e que muitas vezes impactam nossas decisões, relacionamentos e dificuldades sem que tenhamos consciência disso. Só abrindo parênteses aqui, Bert Helling morreu já tem uns 2 anos, alguma coisa, tá? Ele é o fundador disso aqui. Ela parte de 3 ordens fundamentais. A primeira ordem, né, eu chamo de tripé, mas são as 3 ordens mesmo, tem até o título do livro com isso. Pertencimento. Todos têm o direito de pertencer ao sistema familiar. Então, aqui eu vou colocando adendo. Não interessa se teu filho é isso ou é aquilo, se a tua mãe é isso ou é aquilo, se teu pai é isso ou é aquilo. Você pertence àquela família. Não negue, porque negar é pior. Negar é sofrimento, é dor, tá? Então, todos precisam pertencer. Então, tem os excluídos, que temos que incluir sim. A hierarquia, como procede essa hierarquia? Existe uma ordem natural, quem veio antes tem precedência, então quem nasceu primeiro, vocês entenderam? Quem nasceu primeiro
ganha vez. Equilíbrio entre dar e receber. Os relacionamentos funcionam melhor quando a troca é justa. Por exemplo, entre um casal, né? Eu faço muito atendimento de casais, né? Então, o casal quando chega e aponta o dedo para outra, porque ela fez assim? Aí geralmente a mulher diz assim, porque eu faço isso, faço aquilo, né? E ele não faz nada. Então aqui você já vê que a balança pesou só de um lado, né? Entendeu? Não houve assim divisão de tarefas. Às vezes a pessoa se doa tanto que esquece de si. Então é preciso que tenha um amor próprio também, né? Para que não se doe tanto. Lembra da gangorra? Né? Aquele peso que um fica lá no alto, o outro fica lá embaixo. É pior do que a balança, né? Balança fica balançando assim. Mas a gangorra não. Um fica lá em cima, o outro fica lá embaixo. O outro fica lá em cima no frescor e o outro sentou a bundinha lá, né? Ficou e não conseguiu mais levantar. Então, é preciso que haja equilíbrio nesse sentido. Então, os relacionamentos funcionam melhor quando há trocas justas, por meio de vivências com pessoas, bonecos ou outros recursos. Aqui, quando nós atendemos, nós temos 3 tipos de atendimento, tá? Que vocês aqui, eu devo ter trago aqui também. Mas como aqui já está citando, então existe assim os bonecos, né? Eu pretendo de repente trazer uma aula que eu gravei, uma aula de boneco, mas eu não botei no YouTube. Eu posso colocar para vocês depois, tá? Então, eu trabalho com bonecos no solo, quer dizer, boneco no solo que a gente fala, é botar alguma coisa sobre a mesa, ou sobre o chão, ou sobre uma prateleira, ou sobre uma mesa daquelas que põe bolo. Vocês entenderam? Isso se chama bonecos no solo. O outro é boneco na água, que a gente pega um vasilhame, né, que eu atendo, um vasilhame assim de botar pudim bem grande, né? A gente põe água e põe os bonequinhos de isopor ali, ou daquele EVA. E ali vai acontecendo e a gente vai decodificando aqueles movimentos. E também por que você colocou. E aí a gente busca até a 4ª geração. Às vezes não parece não, mas tem coisa espetacular, tá? Deixa eu ir aqui, depois eu vou trazendo aos pouquinhos para vocês. E temos o terceiro, a terceira forma de usar é tipo um teatro. Onde aqui eu convido 15 pessoas, geralmente eles pagam um pouquinho, porque todo mundo, na verdade, vai se beneficiar com essa constelação. E a gente joga um tema, né? E cada um vai representar uma questão, tá? Se só precisarem de 10, os outros são ouvintes, mas participam, né? Se gratificam também com isso. Então, a gente traz essas questões, né? É espetacular o presencial, peça teatral, né? Deixa o pessoal muito emotivo, mas nem sempre é possível, né? À distância eu costumo trabalhar mais sobre o que a pessoa escolhe, né? Quer bonecos na água, quer boneco no solo. A pessoa escolhe, a gente trabalha. Então, a constelação ajuda a trazer à luz essas dinâmicas, permitindo reconciliações profundas, aceitação e liberação emocional. Vamos aos nossos tópicos. 1. Vínculos familiares, o que nos conecta? Nossos vínculos familiares são formados desde antes do nascimento. Herdamos não só traços físicos, mas padrões emocionais, crenças limitantes, que nem está aqui, crenças, histórias de dor e de exclusão. Muitas vezes repetimos padrões inconscientemente. Divórcios, doenças, dificuldades financeiras e rupturas. A constelação propõe que olhar para esses vínculos com respeito e consciência é o primeiro passo para transformá-los. Tópico 2. O que é reconciliação no olhar sistêmico? Reconciliação não significa necessariamente reconectar fisicamente com alguém.
Trata-se de um movimento interno de aceitação, de reconhecimento do lugar do outro e de libertação de julgamento, o que pode envolver outras questões. É perdoar um pai ausente sem negá-lo, tá? Aqui eu lido com muitas questões de não perdão, então eu fico aqui explicando que o perdoar não é reconectar, conviver novamente. Perdoar para você se libertar. Então, se você se liberta, você pode seguir em frente. Se você não se libertar, você fica preso a essa falta de perdão, entenderam? O prejuízo maior é inclusive com você, que fica preocupado de não ter perdoado, fica na lamúria eterna. Honrar a trajetória de um avô rígido sem repetir seus padrões, tem que ter muito cuidado. Reconhecer irmãos não nascidos ou excluídos, ou abortados, que a gente cuida disso também na constelação. Esse processo promove alívio, leveza e abertura para novos caminhos na vida. Como terapeutas podem se beneficiar dessa abordagem? Mesmo que não atuem diretamente com constelação, terapeutas podem reconhecer padrões familiares nos relatos dos pacientes, usar linguagem sistêmica em suas escutas e devolutivas, trabalhar em parceria com consteladores familiares, sugerir vivências ou leituras sistêmicas como apoio terapêutico. Vocês viram quanta coisa? A abordagem sistêmica é um campo de expansão da escuta terapêutica, que pode enriquecer profundamente o trabalho com seus clientes. Vou abrir um parênteses aqui rapidinho para contar para vocês. Eu ministrei um curso aqui, né, que tinha gente de tudo quanto é estado. E num determinado estado, que eu não vou citar, tinha um aluno com nível de instrução elevadíssimo, doutor. E ele me questionou o seguinte: por que eu não sou próspero, né? Durante o curso, aí eu fazia, né? Eles traziam questões e eu ia retirando. E ali ele fez a pergunta, e eu falei que eu não poderia fazer uma constelação nele naquele momento, porque eu estava na função de professora, né? Mas aí, depois, eu não me lembro se ele quis uma constelação, eu não lembro mais. Eu só lembro o seguinte, que ele colocou para mim assim, que o bisavô dele era um fazendeiro riquíssimo, com muita prosperidade, porém, não passava de um abusador das empregadas, entendeu? O bisavô. Aí ele passou, aí veio o avô, né? O avô pegou e fazia a mesma prática do outro. Mas essa pessoa me colocou assim: mas ele era muito querido, porque ele reconhecia tudo quanto é filho que nascia. Não reconhecia, porque ninguém nunca reconheceu, que a lei não permitia naquela época, não reconhecia. Era um abusador que dava migalhas. E as pessoas, né, coitadas, sem nenhum recurso, aceitavam aquilo como prêmio, né, do abuso excessivo. Resumindo, aí tal fazenda veio para o avô não foi próspero. Aí veio o pai dessa pessoa, né, que eu falei, pai, avô e bisavô. E aí o que acontece? O pai não foi próspero em nada, tentou de tudo, não conseguiu ser próspero em nada. Resumindo, faleceu de tanto beber, quase um suicida da bebida, né? E aí veio o filho dele, que teve toda a oportunidade para quebrar esse ciclo, e creio que quebrou agora, depois que ele veio fazer o curso, que ele tinha essa questão pendente, né? E ali ele veio falando que ele dava muita aula, ele é um tradutor espetacular, entendeu? Ele ministra aula em faculdade, faz um monte de coisa, mas ele disse, mas eu não sou próspero. Quando chega final do mês, mal dá para pagar as contas, e às vezes minha mãe, ele namora com a mãe, né? Falou, a minha mãe ainda me ajuda às vezes. Aí eu comecei a questionar, foi aí que eu puxei, fui até a geração do bisavô, né?
E aí eu fui colocando o que ele fazia para mudar esse ciclo, né? Para ele não honrar essa maldição, porque isso era uma maldição, não era, né? Eu falei, você está honrando a maldição? E ali eu fui explicando, e terminou que a gente teve um bate-papo separado, né? Não tinha nada a ver com o curso não, já tinha terminado. E aí a última vez que ele se comunicou comigo, ele falou que naquele mês ele estava com tanto aluno, mas tanto aluno para ele ministrar aula de inglês, para fazer tradução, que ele disse que não estava dando conta. E que naquele mês mesmo que eu fiz a constelação, ele quitou todas as dívidas, a mãe não precisou bancar nadinha e ele ainda ficou com R$1.800 na conta. Aí eu falei, só me procura quando você ficar na conta com 5 ou 10 mil, porque você tem que caminhar para isso, para quebrar essa maldição que veio de presente para você. Vocês entenderam aí? Isso é um dos casos, tem outros casos, tem causos que não acabam mais. Constelação familiar é religião? Que aqui são as nossas perguntas. É religião? Não, a constelação familiar não tem a ver com religião de ninguém, até porque o Bert Hellinger era um padre missionário que ficou dedicando-se à guerra, a cuidar dos feridos durante 15 anos, tá? Então, ele não tinha nada a ver com isso, com religião, com a falta de conhecimento das pessoas. Apesar de utilizar uma linguagem simbólica e ritualística, a constelação é uma abordagem terapêutica de caráter fenomenológico e não possui vínculos com dogmas religiosos. É necessário participar de uma vivência para se beneficiar da constelação? Não necessariamente. Apenas o entendimento dos princípios sistêmicos já pode trazer reflexões transformadoras. Mas vivenciar uma constelação pode aprofundar esse processo, sim. A constelação substitui a psicoterapia de forma alguma. Ela pode ser um complemento importante, mas não substitui a psicoterapia. O acompanhamento contínuo de um terapeuta, como abordagem, tem sua função. Qualquer pessoa pode constelar? Sim, desde que esteja aberta ao processo, mas é essencial que o facilitador seja formado e capacitado eticamente, para que o espaço seja seguro e conduzido com responsabilidade. Por quê? Porque existe N cursos aí. Eu vou dizer aqui um segredo aqui para vocês. Eu fiz 6 cursos de constelação familiar. Bert Hellinger tem uma coletânea ao todo de 29 livros. Hoje eu só tenho 10, entendeu? Eu busquei os que me importavam mais, que eu aprendo muito mais com os livros, né? E os outros cursos, muitos misturavam com esse negócio dogma religioso. Nossa, eu ficava possessa, né? Não falava nada para não ser desagradável, mas falava o que eu vim buscar aqui, que eu fiz presencial, eu fiz online, quer dizer, cada barbaridade que ensinam como verdade. É por isso que o conselho da psicologia deu em cima, né? Por afirmativas levianas. Então, é isso que eu falei, tem cursos aí que em uma semana te dá um diploma e você diz que é um constelador. Cuidado, tá? A dica da semana: leitura sistêmica para aprofundar a simetria oculta do amor. Este livro eu tenho, tá? Do Bert Hellinger. Este livro é uma introdução profunda, mais acessível ao pensamento sistêmico, ideal para terapeutas que desejam compreender melhor as dinâmicas familiares e começar a dialogar com os conceitos da constelação familiar em seu trabalho. Sim, traz muito conforto,
muito entendimento. Vou colocar aqui mais uma questãozinha. Eu atendi assim um grupo de pessoas aqui que eram parentes, não vou falar sobre, né? E aí eu constelei o filho, né? Mas eu quis conhecer o pai e a mãe para poder saber o que estava por trás daquilo tudo. Olha, e era adulto. Só que eu descobri assim, né? A constelação familiar me deu o que é um hábito, né? Que as pessoas falam, isso é herança, é hereditário do meu pai, a bebida, ser mulherengo, trair. Não, isso é um hábito que foi implantado na família e você acha bonito e você imita. Então não venha com essa palhaçada não. Mas sabe o que eu descobri? Que desde lá de trás, todos os homens tinham uma esposa e amante, esposa e amante. Oh, meu Deus do céu, olha onde eu me enfiei, né? Aí eu vim descobrir o filho e o pai também, e os tios também. Eu descobri tudo, mas os tios não vieram não. Então, só para vocês observarem o que está por trás disso. E, por exemplo, se o constelador tem outras ferramentas, né? Eu estou aqui na condição de consteladora, mas eu tenho uma formação em terapeuta holística, né? Nem é terapeuta, eu sou formada em psicoterapeuta holística, a minha formação, né? Mas eu fiz outras formações de constelação familiar por fora e outras questões. E como psicanalista, aí eu tenho muitas ferramentas que me ajudam, eu consigo decodificar muitas coisas, muitas questões, mas a constelação familiar te traz uma luz para aqueles que não têm as ferramentas que eu tenho, vai ter uma luz também, tá? Então vamos para o encerramento, que pena, né? A constelação familiar nos convida a olhar com mais amor, mais humildade e mais verdade para nossas histórias. Como terapeutas, acolher a trajetória dos nossos clientes também significa respeitar suas origens, suas feridas e seus pertencimentos. Reconciliação, ao fim das contas, é sobre voltar a pertencer a si mesmo, à sua história e ao seu sistema. Chamada para a ação. Se esse episódio tocou você em alguma forma, naquela vírgula, né, que a Luz de Lucena coloca, então deixa o seu like, compartilha, convida a gente, fala assim, olha, vem cá, tem coisas interessantes. E tem mesmo, né? Vamos ter roda de conversa, vamos ter live, vamos ter troca de experiência. Venham. É só pedir, né? Você, professora, né? Precisa, né? Os terapeutas holísticos precisam. Nem todo mundo é constelador, porque quando você faz a formação, seja de psicoterapeuta, seja de terapeuta, né? Você tem módulos, mas você se especializar é outro departamento, tá? Então, venham que aqui tem o que vocês procuram. E fique na paz de Deus e até o próximo encontro. Gratidão. Olá, gente, mais uma vez. Vamos falar agora quais são as necessidades de quem procura fazer uma sessão de constelação familiar. O correto é que cada constelador trabalhe sobre um tema, porque às vezes a pessoa que está necessitada, ela está numa desarmonia, sabe? Ela está com as energias tudo desconectada, digamos assim. Então ela fica sem solução, buscando resposta, e não tem solução, porque fica numa simbiose, seja no seu relacionamento de casal, seja no relacionamento interpessoal, que não para emprego,
que é demitido. Que mais? Com a família, solta faísca para tudo quanto é lado quando está com seus familiares. Então, é uma pessoa que está vivendo momentos de desarmonia total consigo, com os outros. Então, ela procura resposta na constelação familiar dessas questões pertinentes, né, ao seu relacionamento múltiplos, né? Porque é social, é familiar, é de relacionamento. Então, o constelador que trabalha dentro desse padrão por tema, então vamos colocar a questão financeira, né? Uma certa vez eu constelei uma pessoa que falou o seguinte: eu ganho dinheiro todos os dias, sou muito farta, dinheiro vem até a mim, eu não fico com escassez, mas eu não sei cuidar do dinheiro. Então o dinheiro vem do mesmo jeito que vem, ele evapora na mesma hora. Uma das questões é justamente assim: eu saio para comprar coisas para mim, chego na loja, volto para casa sem um alfinete para mim. Mas a minha filha vai comigo e traz em sacolas de tudo que pede. Olha, imagina. Então, o que acontece aí nessa constelação? O tema é escassez. Mas escassez quer dizer falta de dinheiro. Por quê? Porque essa escassez que ela ganha e no mesmo dia ela evapora o dinheiro. É porque ela não se permite ter esse dinheiro. Ela tem facilidade. Na verdade, ela não tem escassez de dinheiro. Mas, eu questionando mais, a pessoa não tem uma casa própria porque não se permite. Então, na própria constelação, eu fiz uma indicação para o tanto de dinheiro que ela ganha, já era para estar morando em casa própria há muito tempo. Então, ela não se permitia, ela se punia. E aí, eu tive que ir até a 4ª geração e fui descobrindo, e parei na avó. Entenderam, gente? O resto eu não posso contar, né? Porque estou falando apenas superficialmente as outras questões que eu descobri, mas que hoje ela já falou que até dezembro vai comprar uma casa própria. Vocês viram aí o retorno? A conexão, a consciência que ela tomou? Então, eu sou a professora Lourdes do Instituto IDEL. Aguardo vocês, vou continuar trazendo mais informações, né? Abordando temas assim bem simples, e me sigam, por favor.